retomar o livro dos Salmos, no capítulo 7, Salmo número 7. Vamos ler os 17 versículos. Salmo número 7 diz o título. Da Almeida diz: Deus defende o justo contra o ímpio. E o título dele mesmo, do Salmo, é Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, benjamita. Primeiro versículo: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia que o Senhor fez, para que nós pudéssemos congregar em Teu nome, dia especial de adoração, de culto a Deus, de ouvirmos a voz do Senhor através da pregação da Tua palavra, momento sublime para a Tua igreja. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse dia, que a Tua palavra encontre em nossos corações uma terra fértil para que possa produzir frutos que permaneçam e glorifiquem o Teu nome. Para isso, suplicamos e confiamos na operação do Teu Espírito Santo. Só Ele pode fazer essa obra em nossos corações, aplicando essa preciosa semente que é a Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor faça essa obra em cada um de nós, e naqueles que hão de ouvir essas mesmas palavras em qualquer momento de suas vidas. E assim que haja edificação na Tua igreja, e tudo para a glória do Teu santo nome. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse salmo é um salmo bastante importante. A gente estudou alguns dias atrás, a gente comentou que alguns estudiosos dizem que do Salmo 3 ao Salmo 7 é um grupo de salmos que fala sobre o momento na vida de Davi em que ele estava fugindo de Absalão, seu filho, e ele começa a escrever esses salmos. Mas existem alguns trechos dos salmos que o próprio João Calvino diz que não bate com esse período só. Pode também ser fruto desse período, quando ele fugia de Absalão, mas provavelmente existem outras características que podem remontar um período anterior até à perseguição que Davi sofreu do seu próprio filho Absalão. Esse é um deles, por exemplo, né? A gente percebe que
existe alguma coisa que sim, pode ser do período em que ele foi caluniado e até mesmo literalmente apedrejado por Simei, quando ele deixou o trono, deixou o palácio, fugiu de Absalão, e no meio da estrada ele foi perseguido por Simei e apedrejado até. Então, nós vamos ver, como o próprio João Calvino fala, tem alguns detalhes que talvez não sejam tão importantes, relevantes. O importante é o que Davi está querendo ensinar e suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo nesse salmo. Então, o título dele em hebraico indica que esse salmo é um canto de Davi. Ele começa falando que é um canto de Davi. Então, Davi, sem dúvida nenhuma, é o autor desse salmo, e ele é entoado ao Senhor, ou seja, ele é uma oração cantada por Davi. É como se Davi estivesse cantando uma súplica para Deus. Ele está orando em forma de música, por estar oprimido por calúnias injustas. O ponto principal da oração de Davi neste salmo é que ele entendia plenamente que ele estava sendo acusado, ele estava sendo caluniado de uma maneira injusta, e ele estava sendo acusado de uma coisa que ele não fez. Ele tinha absoluta certeza disso. Nada se sabe aqui, por exemplo, a respeito desse Cushi, que no título original do Salmo diz que esse canto de Davi foi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Não se sabe, não se tem informações desse homem chamado Cushi, se é um homem ou uma cidade. Nós não temos ainda, aliás, não temos ainda e não teremos mais daqui para frente, não se tem condições de saber. O que se sabe até hoje, mais do que os reformados já estudaram e não conseguiram nada, então vai ficar desse jeito mesmo. A gente só vai saber na glória quem é esse tal de Cushi. Mas o que se sabe é que ele era da família de Saul, benjamita, da tribo de Benjamim. Alguns comentam que poderia ser um pseudônimo de Saul. Alguns estudiosos dizem, talvez Davi não quis falar sobre colocar o nome de Saul, porque ele amava Saul, então ele não quis expor Saul. Mas é difícil entender assim, porque Davi era muito honesto. E quando ele tinha que falar na cara, ou quando ele tinha que falar o nome da pessoa, ele falava mesmo, né? Então Davi não tem esse tipo de artimanha, ou artifício de ocultar a realidade. Se ele tivesse que falar, foi Saul que me acusou, ele teria falado o nome de Saul, né? Ele não usa, é difícil. Então Calvino diz que ele não usa esse tipo de situação de artimanha. Então, poderia talvez ser Simei, que foram realmente acusadores e perseguidores de Davi. Eu vou contar a história que ocorreu nesse período, para a gente poder ter esse pano de fundo, para a gente entender por que as palavras de Davi nesse Salmo 7. O que aconteceu? Se você pegar a história, desde 1 Samuel, capítulo 17, até um pouquinho antes, capítulo 16, quando Davi foi ungido rei, que seria o substituto de Saul. Ele foi ungido por Samuel como o próximo rei de Israel. Ele só foi ungido, mas ele não foi entronizado naquele momento. Aí o que aconteceu? Saul ainda era o rei. Ele continuou sendo o rei, embora Davi tenha sido ungido. Saul estava no seu afastamento de Deus, passou por crises terríveis. E, inclusive, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se retirou dele e veio da parte de Deus um espírito mau, um espírito maligno sobre Saul. Ele ficou abalado, sofrendo com aquilo. Os seus sábios, então, chamaram e falaram, olha, alguém tocando harpa, o senhor pode melhorar, é um tipo de terapia para esse sofrimento, esse nervosismo que o senhor está passando aí por causa desse espírito que veio da parte de Deus. Então, eles chamaram Davi, alguém do palácio diz assim, um rapaz disse, olha, eu conheço alguém que toca harpa, e é da casa do pai de Davi, de Jessé. Então, o que aconteceu? Foram buscar Davi começou a tocar harpa e ele se alegrou com isso. Davi começou a ter intimidade também com o exército de Saul, e num dia, quando os irmãos mais velhos estavam numa batalha contra os filisteus, Davi foi convocado pelo seu pai para ir levar um lanchinho para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, tinha um gigante blasfemando contra Deus e contra o povo de Israel. O que é que ele fez? Ele se
preparou e foi contra o gigante e venceu aquele gigante, Golias. Quando o exército e Davi voltaram para casa, para Israel, o povo todo, e principalmente as mulheres, começaram a cantar em prol de Davi, não de Saul, que era o rei. E aclamavam ali a Davi. E falavam, Saul derrotou milhares, mas Davi derrotou milhares de milhares. 10 milhares. Então, com isso, Saul se apoderou ainda mais de rancor contra Davi. E aquilo que era terapia para Saul, quando Davi ia tocar harpa no palácio para acalmá-lo, ficou pior. Quando Saul via Davi, ainda que estava tocando harpa para ele, a primeira situação, logo depois desse retorno da vitória contra os filisteus, Saul já pega uma lança e atira em Davi. 2 vezes. E ele então, Davi, foge do palácio. E aí começa a perseguição de Saul contra Davi. Aí começa tudo. Passam-se vários anos, e Davi teve 2 oportunidades de exterminar Saul, mas ele não o fez. Ele teve nas suas próprias mãos, a vida de Saul. E ele poderia acabar com Saul, o que nós acharíamos até justo. Mas Davi não o fez. Davi amava Saul como seu rei. Davi temia a Deus, porque ele reconhecia Saul como ungido do Senhor. Então ele não pôs as mãos em Saul. Ele deixou para Deus. Ele lançou para Deus. Na hora certa, Deus pôs a mão em Saul, depois da morte de Saul. Então Davi, de uma forma justa, ele toma o trono, ele assume o trono. Passaram-se mais alguns anos, Davi comete um pecado, Deus usa Absalão, seu próprio filho, para disciplinar Davi. E aí Davi então foge, porque Absalão iria matá-lo se ele permanecesse na cidade, e ele foge, e nesse caminho, irmãos, isso é um trajeto de muitos anos. Então lá na frente, alguém da casa de Benjamim, chamado Simei, quando Davi, caminhando ali pela estrada, e mais a sua comitiva, ia fugindo de Absalão, seu filho, Simei, benjamita, começa a caluniar Davi, dizendo que Davi foi quem matou Saul, Davi que usurpou o trono de Saul, Davi que foi inimigo de Saul, e agora o que ele estava sofrendo, essa perseguição de Absalão, Simei, ele menciona que é maldição de Deus contra você mesmo, Davi, porque você fez coisas ruins contra Saul, meu parente. Então Simei, da casa de Benjamim, começa a acusar Davi. Esse é o pano de fundo que a gente tem para a gente observar, fazer essa análise agora dessas palavras de Davi no Salmo 7. Então, esse é o pano de fundo. Não sei se os irmãos conseguiram pegar, mas aqui já deu para ter uma ideia. Por que Davi fala a respeito de um benjamita? Cuxi, da tribo de Benjamim. Então, tinha tudo a ver com o caso Saul, nessa situação aqui de Davi. Tá? Então, o resumo do Salmo seria esse. Ele é acusado injustamente de traição, coisa que ele não fez. Mesmo Simei acusando, dizendo que Deus estava disciplinando ele, ele não fez isso. Em segundo lugar, ou melhor, ele foi acusado de traição, então ele começa a invocar Deus como seu advogado de defesa e confia sua inocência para a justiça e proteção divinas. Em primeiro lugar, ele protesta que sua consciência não o acusava deste pecado. Ele tinha essa convicção, sua consciência. Em segundo lugar, Davi mostra que isso afeta a glória de Deus, que executará juízo contra os ímpios. Por quê? Davi, sabendo da sua justiça e da justiça de Deus, e que Deus não se agrada da injustiça e da mentira e da calúnia, Deus iria tomar partido a favor dele. Então ele tinha essa segurança. Em terceiro lugar, Davi medita sobre a benevolência e justiça de Deus, trazendo lembrança das promessas divinas que lhe inspiram confiança. Davi busca de novo no seu Deus, tanto que ele fala, meu Deus. Ele, nessas palavras, ele quer trazer para ele segurança, convicção, calma para a sua alma, para que ele não agisse inconvenientemente.
Em último lugar, quarto lugar, crendo que obterá o desejo de seu coração contra seus acusadores, de acordo com o socorro divino, Davi canta louvores e agradece ao Senhor pela sua justiça. É o último versículo, versículo 17. Então ele canta louvores. Ele diz que ele vai render graças e cantar louvores ao nome do Altíssimo, porque ele já sabia que Deus, na sua justiça, ia ser a seu favor. Então vamos lá, versículos 1 e 2. Davi abre o salmo com palavras que expressam confiança em Deus. Davi já começa dizendo: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Vejam, ele não busca assistência ou socorro em qualquer outra pessoa ou coisa, a não ser primeiramente em Deus. Deus era o seu refúgio. Nessas palavras, ele está expressando justamente essa confiança em Deus. Ele alicerça a sua fé, para que ele não haja com suas próprias mãos, buscando vingança. Calvino comenta nesse trecho que o portão da misericórdia estará fechado contra nossas orações, caso a chave da fé não nola abrir. As portas, o que ele quer dizer? Que as portas, o portão melhor, não nolo abrir, o portão da misericórdia de Deus só pode ser aberto pela chave da fé. Qual é a chave da fé? É quando você confia em Deus e lança para Deus a sua situação. Irmãos, quem de nós não foi acusado injustamente? Até dentro dos nossos lares, muitas vezes nós somos acusados assim. Então é um salmo bastante importante, é um salmo que se aplica claramente às nossas situações diárias, às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes em situações do mundo, e principalmente como cristãos, se nós ainda não fomos, um dia seremos perseguidos de forma bastante agressiva, até violenta, mas a gente precisa ter essa convicção em nossos corações. A nossa fé no Senhor vai nos manter inabaláveis. E mais do que isso, nós não precisamos levantar um dedo para nos vingar a nós mesmos. É isso que Davi vai falar agora. Davi, em sua convicção de que o Senhor era o seu Deus, parece alicerçar sua fé para evitar a tentação do desespero e da vingança própria. É o que eu acabei de falar. Para não cair em desespero, para não cair em uma situação bastante depressiva e para até não agir da própria vontade, com a própria vontade, porque nós somos tentados a isso. Ele diz no versículo 2 que alguém como leão me arrebate. Em primeiro lugar, ele termina o versículo 2 dizendo que ele está sozinho, que não há quem o livre. Isso humanamente falando, ele não tinha nenhum amigo naquele momento que o pudesse ser favorável, mas ele queria mesmo o favor divino. Então ele coloca nas mãos de Deus. Ele não está reclamando aqui, não tem ninguém que me ajuda, eu estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é essa a situação. Ele está dizendo assim: ainda que tivesse gente a meu favor, eu prefiro Deus, porque Ele é o meu refúgio. É a justiça dele que eu preciso e quero. Eu não quero justiça humana, porque a justiça humana pode falhar e pode virar contra mim mesmo, né? Então é isso que ele está falando aqui. E quando ele fala leão, antes que o leão me arrebate, ele está mostrando aqui a extrema crueldade e acusação falsa que ele estava sofrendo, e a dor dele era tão grande que os seus acusadores impuseram sobre ele. Então Davi dá maior ênfase ainda na sua súplica por assistência divina, como se fosse uma pobre e indefesa ovelha ameaçada por um predador poderoso. Esse leão aqui, a ovelha diante de um leão, não tem nada o que possa fazer por si mesma. Irmãos, a ovelha não sabe se defender, a ovelha não é tão rápida na fuga, a ovelha é um animal bastante com falta de inteligência, às vezes ela não sabe reagir direito, então ela fica totalmente à mercê de alguém que cuide dela. E um leão, na frente de uma ovelha, é como se ele já estivesse olhando para um filé mignon já assado, porque não tem como reagir, ele não vai reagir, a ovelha não sabe reagir, ela já está morta ali. Então, Davi está falando assim, diante dos meus acusadores, eu não tenho muito o que fazer por mim mesmo, Senhor, por isso, em ti me refugio. Versículos 3 a 5, meus irmãos, aqui é onde está concentrada
concentrado o argumento de Davi para que ele expresse depois, na sequência, palavras de imprecação, súplicas por vingança de Deus e do seu auxílio, da sua justiça contra os seus inimigos. Agora ele já chama de inimigos. Nesses 4 versículos, de 3 a 5, 3 versículos, né? 3, 4 e 5, Davi expressa total e ousada convicção de sua inocência quanto a este pecado específico que lhe acusavam. Qual era o pecado, então? Nós vamos repetir. Traição contra a casa de Saul. Ele evoca, olha o que Davi chega a fazer. Ele evoca sobre si mesmo a vingança divina, se houvera assim agido. Se ele tivesse agido de forma a ser mesmo um traidor de Saul, ele falou assim: então que Deus ponha a mão sobre a minha vida. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Faça. Se eles estão me acusando e eu sou realmente culpado, Senhor, eis-me aqui. Acaba comigo. Não precisa mandar o leão. O Senhor mesmo pode pôr a mão sobre mim. E é o que ele fala do versículo 3 ao versículo 5. Deus meu, se fiz o que me culparam nas minhas mãos a iniquidade. Olha só, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo. Na verdade, a pessoa não estava em paz com ele, mas ele estava em paz com a pessoa. Ele fez de tudo para não colocar um dedo sequer em Saul. Saul queria matá-lo. Saul, sim, fez de tudo para acabar com Davi. Mas a paz que Davi queria ter com Saul, ele chega a argumentar aqui: eu procurei ter paz, e eu não paguei com o mal. E ele fala mais: eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ora, quem sem razão oprimiu Davi a não ser Saul? Ou de uma forma mais séria? Absalão também, é claro, seu filho. Mas aqui a gente vê claramente, quando ele fala de benjamita, há bastante argumento para a gente dizer: não, deve ser de Saul que ele está falando mesmo. Ou alguém da casa de Saul que reclamou, porque Saul não conversou muito com Davi, a não ser persegui-lo. Saul não o acusou em palavras, ele queria matá-lo. Agora, quem o acusou em palavras? Um parente de Saul chamado Simei, que era benjamita. Esse acusou com palavras e com pedras, atirando pedras em Davi quando ele saía da cidade. E ele diz, fechando o versículo 5, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. E ele então fala: pode acabar comigo, se eu sou acusado disso. Tamanha era a certeza da sua inocência, a convicção de que ele estava certo. Irmãos, muitas vezes a gente pode lançar para Deus a nossa súplica dessa forma. Estão me acusando. Às vezes o marido que acusa mal a esposa acusa o marido, pais acusam filhos, filhos acusam pais, irmãos acusam irmãos, e assim por diante. E muitas vezes, irmãos, a gente pode lançar isso para Deus dessa forma. Senhor, se eu fiz isso mesmo, Senhor, que seja o Senhor que coloque a tua mão sobre mim. Tira a minha vida, Senhor. Às vezes, é lógico, tem que ter muita convicção da nossa inocência, Porque às vezes a gente acha que está numa situação de total isenção de culpa e que não fez nada errado, mas no fundo, a gente não sabe nos autoanalisar convenientemente. Tanto que na sequência do Salmo, Davi vai dizer: tu sondas os corações, só Deus sonda os corações. Então eu tenho medo de fazer uma colocação dessa forma, porque eu posso amanhã não estar aqui com vocês. Ainda que eu acho que estou sendo acusado injusto por alguma situação, mas no fundo eu preciso ter muita convicção para orar como Davi dessa forma. Vamos avançar. Versículos 6 a 8, Davi clama fortemente: levanta-te, Senhor, desperta-te. Por que ele faz isso? Porque agora, baseado nessa convicção plena que ele tem da sua inocência, ele diz assim: Senhor, o Senhor pode vir agora, levanta-te, Senhor, não demora, porque eu tenho certeza da minha inocência, e que se o Senhor agir agora, estou totalmente certo. Uma outra colocação ousada, como Davi conversando com um amigo, E então ele fala, quando Davi clama fortemente: levanta-te, Senhor, desperta-te, ele parece que solicita ação rápida, pela certeza absoluta de sua integridade e inocência. Davi identifica a sua indignação por essa injustiça
com a indignação de Deus, como se fossem tão íntimos que assim, agindo, Deus vindicaria a sua própria honra, além da de Davi, seu íntimo amigo. Irmãos, Davi identificou, ele diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, por causa da minha situação. Então ele colocou assim: o Senhor é meu amigo, eu sou teu amigo, nós somos íntimos, Senhor, então compra a briga. Se o Senhor comprar a briga, o Senhor está fazendo um bom negócio. Se o Senhor se levantar contra os meus adversários, o Senhor está fazendo uma coisa justa. O Senhor vai vindicar a honra do teu nome, o Senhor vai fazer uma coisa boa, os homens vão ver isso e vão ver que Deus é um Deus sério, justo e bom. Por causa da minha situação. O Senhor não está apostando no cavalo errado, o Senhor está apostando no cavalo certo, porque eu realmente estou sendo acusado indignamente. Então olha que coisa linda, que intimidade que Davi tem com Deus. E ele fala então: desperta-te em meu favor, né? Até o versículo 8 ele fala: o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Agora, no versículos 9 até o versículo 11, agora Davi de novo começa a indicar que os olhos justos de Deus, aos olhos justos de Deus, só existem duas classes de pessoas. Olha só, não tem ninguém que fica em cima do muro. Ou é inocente, ou é culpado. Ou é justo, ou é ímpio. E ele então fala, versículo 9: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo. Só tem duas categorias de homens aos olhos de Deus. Então, ou é justo, ou é ímpio. E cada uma delas será tratada pelo justo juiz, que ele menciona no versículo 9, no finzinho ele primeiro fala justo Deus. E no versículo 11, no começo, ele fala justo juiz. Deus é justo juiz. Então, ele é Deus e juiz, é ele que julga. E ele é justo. Aos olhos de Davi, Deus é justo. Então, o que é que Davi quer dizer com isso? Que Deus vai sim decretar aquilo que cabe a cada um. Deus não vai errar a sentença que ele vai dar, como muitos juízes humanos erram em suas decisões finais, em seus vereditos. Muitas coisas são injustas, mas Deus não erra. Deus acerta em todas, né? E então, Deus, que inclusive diz Davi, nessa intimidade que ele tem com Deus, ele chega a dizer que Deus sente indignação todos os dias. Então, irmãos, isso nos dá uma grande lição. Você acha que a injustiça que está no mundo Deus não está vendo? Irmãos, se você se sente indignado, se você se sente irado pelas injustiças sociais, pelas coisas que acontecem ao seu redor, saiba que Deus muito mais. Agora, na sua soberania, ele tem o seu tempo e a sua maneira certa de agir. Não no nosso tempo e não na nossa maneira. Deus tem todo o controle da situação. Agora, ele não deixa de se indignar um dia sequer, irmãos. Um dia. Então, isso nos traz, mais uma vez, calma, respira fundo, conta até 10 antes de você agir, com palavras ou ações, porque Deus está vendo tudo. Deus se indigna junto com você, digamos assim. Ele se indigna. Se algum dia você esquecer de se indignar, Deus não se esquece. Todos os dias Deus se indigna por causa da situação injusta, que não só você, mas que o mundo está, né? O mundo vive. Então Deus, o que é que vai fazer? Ele vai tratar da forma justa e de forma bastante oposta. Por exemplo, ele diz que é destruição total para os ímpios. Versículo 9. Davi fala assim: cesse a malícia dos ímpios. Então, para os ímpios, Deus vai exterminá-los. Ele vai destruir. Vai cessar de vez a malícia dos ímpios. Aqui não está falando de conversão, não. Aqui está falando de morte mesmo. Cessar quer dizer encerrar de vez as atitudes dos ímpios. Deus pode converter o pecador? Sim. Mas Davi não está dizendo isso aqui. Davi está dizendo o seguinte: um dia
a justiça de Deus vai fazer com que o ímpio seja exterminado e cesse a sua malícia. Porém, o justo, o que ele diz o justo? O justo será estabelecido, ele permanecerá, ele perseverará, Deus o fará perseverar. Os santos perseverarão até o fim, o justo vai ser estabelecido por Deus. Vejam que nos dois casos, é Deus que vai cessar a malícia dos ímpios e Deus que vai estabelecer o justo. Agora, no versículo 9 ainda, na parte B, diz que, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Olhem só, também há duas maneiras de Deus julgar. E aqui ele menciona que a maneira de Deus julgar, a maneira de julgar de Deus não só se dá pelas ações das pessoas, mas também pelas intenções do coração. Vocês vejam que Deus pode julgar por causa das intenções do coração. Nos ensina muita coisa também. Eu já estou fazendo algumas aplicações rápidas aqui, breves, para a gente poder já ir guardando. O que o Salmo nos serve para hoje? O que eu levo para casa? Eu levo para casa o seguinte, que Deus julga também as intenções do coração. Por isso, não só porque eu bati numa pessoa indevidamente, não só porque eu agredi fisicamente, não só porque eu falei palavras duras e ferinas, mas também porque eu tive intenções no coração. Se eu não lançar isso para Deus, buscar arrependimento, buscar cura da minha raiz de amargura. Tem uma pregação de Joel Bick, eu não lembro o ano que foi, na tradução do Eros, na Conferência Fiel, que eu não lembro agora que ano que foi. Ele fala sobre como lidar com as críticas. E foi uma aula muito gostosa de ouvir ali, ele falando que muitas vezes facilmente nós nos achamos injustiçados. Mas é difícil a gente entender que você também pode estar injustiçando alguém, ou você pode estar criticando alguém indevidamente, né? Então nós temos que tomar todo esse cuidado, né? E ele diz ali que quando ele sofreu isso na sua igreja, Joel Bick, ele teve que lidar com isso. E aprendeu com irmãos mais velhos e conselheiros dele, que ele tinha que lançar fora a raiz de amargura. Ele tinha que lançar fora a raiz de amargura contra irmãos, irmãs, pessoas da igreja, da família, que estavam contra ele, criticando. Ele levanta 11 pontos ali, bastante interessantes, né, para a gente aprender como lidar com as críticas, aplicando em nossas vidas, porque muitas delas são positivas, são boas, são verdadeiras e legítimas, muitas são falsas e são diabólicas até. Mas em todos os casos nós não podemos ficar com a raiz de amargura contra a pessoa que nos critica, né? Nós temos que lançar para Deus e pedir para Deus purificar o nosso coração, porque isso atrapalha a nossa carreira cristã. Então, Davi mostra aqui que Deus sonda o coração também. Então, ele também aplica a sua justiça sobre um coração, sobre a intenção do coração humano. A consciência pode tanto justificar o justo, como condenar o ímpio. Por isso, para nós, irmãos, crentes em Cristo Jesus, a nossa consciência é uma bênção de Deus. O temor a Deus é uma bênção de Deus. A gente ter dor quando você peca, quando você age mal contra as pessoas e sentir repugnância de si mesmo, arrependimento, contrição de coração, muitas vezes depressão por causa da sua própria culpa, é bom, é positivo, é uma bênção para nós. Porque é o que nos leva a nós consertarmos os nossos erros e nos acertarmos com Deus e com o outro. Isso é uma bênção para nós. Isso está no finzinho do versículo 9. Agora, o versículo 10, Davi declara, Deus é o meu escudo. Novamente, ele traz lembrança. Mais uma vez, ele parece que ao longo do Salmo, ele começou falando isso, que Deus é o seu refúgio. Agora ele diz que Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração, no versículo 10. O que é que Davi está querendo dizer aqui? Ele usa sua boa consciência, que o faz reto aos olhos de Deus, ele não tem nada do que o acuse nesse pecado, veja bem. Ele não está dizendo assim, eu não tenho pecado nenhum, não. Mas deste pecado que estão me acusando, que eu
traí Saul? Eu não fiz isso. Isso eu tenho certeza absoluta que eu não fiz. Talvez outros pecados eu tenha. Ele não está dizendo que não tem pecado, mas ele está dizendo assim, deste pecado de que estão me acusando, de traição contra Saul, eu não tenho culpa. Então, nessa ousadia, nessa certeza da sua retidão aos olhos de Deus, ele usa essa própria certeza, essa convicção de que sua consciência não o acusava, como um escudo de proteção, sabendo que a salvação certa de Deus, destinada aos justos, ela virá. Ela virá. A salvação virá para ele. Ele tem certeza da sua inocência. E mais do que isso, essa convicção o protegerá enquanto as setas inimigas forem lançadas sobre si mesmo. O que você lembra disso? Capítulo 6 de Efésios, quando Paulo fala do capacete da salvação. Irmãos, nós precisamos do capacete da salvação. O capacete da salvação seria uma consciência limpa diante de Deus, porque fomos justificados por Deus, não pelas nossas atitudes. E se você já reconheceu, se foi de fato um pecado, nós vamos tratar disso no final, mas se você de fato pecou e já se arrependeu e já tratou diante de Deus e da pessoa, ainda que outras pessoas venham te acusar daquilo, vista o capacete da salvação, porque esses dardos não precisam mais ser sofridos por você e por mim. Agora, se você ainda não praticou isso, e você está sendo acusado injustamente, melhor ainda, né? Continue com o capacete da salvação. E ainda que os dardos venham, você vai estar protegido, a sua consciência vai te proteger. Entendem? Ou vai te proteger porque você tem convicção da tua inocência, ou vai te proteger porque você sabe que você já tratou daquilo. Você já tomou o remédio do arrependimento e da confissão de pecados. Então ninguém mais pode te acusar. Então isso é bom. É o capacete da salvação. Agora, versículos 12 a 16, finalizando. Quando Davi fala aqui, no versículo 12, ele diz, se o homem não se converter, preste atenção, irmãos, essa palavra converter aqui, não é o que nós entendemos no Novo Testamento sobre conversão e arrependimento para a fé salvífica. Não é isso. Davi não está mencionando aqui se o meu inimigo não se arrepender, não confessar e não voltar para Deus, ele vai ser destruído, porque aqui agora Davi vai relatar algumas armas de destruição que ele menciona no versículo 13, instrumentos de morte. Deus está preparando instrumentos de morte. Não é essa fé salvadora ou conversão para uma fé em Deus, uma fé genuína. Não é isso que Davi está falando aqui. Davi está falando assim, se você não parar de me perseguir, de me atacar, você vai sofrer. Só isso. Né? Sem inventar moda, Davi fala assim, se você não parar de me atacar, Deus vai me vingar, vai agir contra você. De que forma que Deus vai agir contra você, contra o inimigo? Ele diz que há instrumentos de morte que são relatados aqui, que Deus usará contra os inimigos de Davi. Ele chega a falar assim, Deus afiará a sua espada, o seu arco tem no pronto já, né? Ele já preparou os instrumentos de morte, suas setas inflamadas, está falando de Deus, instrumentos de Deus, né? Setas inflamadas, e aí, esses instrumentos de morte que Davi está relatando aqui, que Deus vai usar para liquidar o ímpio, estão ligados, na verdade, irmãos, os versículos 14 a 16, mostra que isso está ligado simplesmente à própria malícia do ímpio. A malícia do ímpio, a sua astúcia de perseguir e de acusar, no caso aqui da acusação injusta, essa própria malícia, astúcia do ímpio, é o gatilho que vai puxar o dedo de Deus contra a sua própria cabeça. Vê no último versículo 16. Ele diz que a malícia lhe recai sobre a cabeça e sua própria mioleira desce, e sobre a sua própria mioleira, o que é mioleira? É a cachola aqui, onde fica o cérebro, né? O miolo. Sua própria mioleira, sobre sua própria mioleira desce a sua violência.
nos lembra, né, o capítulo 1, nós não vamos ler agora, mas à noite, se Deus permitir, nós vamos ler um salmo que não tem nada a ver com o Salmo 7, o Salmo 8, nós vamos estudar, mas nós vamos abrir o Romanos capítulo 1 também, que mostra que o homem é indesculpável, e Deus simplesmente o deixou na sua própria situação, e nessa própria situação ele vai ser condenado, né? A própria situação do ímpio, e o incrédulo, e Deus deixou, Deus o entregou a si mesmo. 3 vezes Deus fala, e Deus o entregou a si mesmo. Deixou ele ali, né? Então aqui, nessa situação, é o que Davi falou, se você não parar de me perseguir, ou seja, se você continuar nessa própria violência contra mim, você mesmo vai puxar o gatilho de Deus contra a sua cabeça. Você vai dar um tiro no pé. Ele usa também uma outra analogia da gestação. Vocês viram aí, no versículo 14? O ímpio, com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Aqui também é uma gestação que não conceberá os resultados desejados pelos ímpios. Você não vai ter o filho que você quer. Davi está falando assim, você não vai ter o que você quer. Você está agindo dessa forma contra mim, mas eu não fiz isso que você está falando. Eu não sou culpado desse pecado que você está me acusando. Se você não parar com isso, você vai colher, mas não o que você quer. Você não vai ter o filho que você quer. Você vai ter morte. E quando ele fala dar à luz a mentira, significa dar à luz vento. Não vai nascer nada. É como se do parto ele soltasse um pum, desculpe a palavra, só saiu vento. Não tinha nada dentro. Entendem? Ele não tirou de dentro o que ele queria. O que ele queria? O filho. Qual era o filho? Acabar com Davi. Então isso ele não vai conseguir, né? E ele diz o seguinte, ele compara essa palavra, dar à luz a mentira, no sentido de que é vento. No capítulo 26 de Isaías, versículo 18, se você quiser anotar e ler em casa, capítulo 26, versículo 18, é exatamente o que Isaías fala, só que Isaías está falando de uma outra maneira agora. Isaías fala de que o povo de Israel pecou contra Deus, e ele diz assim, nós quisemos ter filhos da iniquidade, e só tivemos vento. Não saiu nada dessa barriga, a não ser vento. Só saiu vento, né? Não deu o resultado esperado. E Davi fecha então no versículo 17, por fim, Davi promete render graças e louvor a Deus. Agora, é interessante esse versículo 17. Ele vai render graças, ele promete render graças a Deus por dois motivos. Existem 2 motivos nesse versículo 17. Em primeiro lugar, por sua justiça aplicada contra os ímpios, pela justiça de Deus aplicada contra os ímpios. Ele diz, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça. Vamos fazer uma pausinha aqui. O que é que Davi quer falar com justiça? Não é simplesmente que Deus vai matar o ímpio. Isso é o ponto final da justiça de Deus, segundo os olhos de Davi, do homem que está sendo injustiçado, e ele deseja isso. Na verdade, isso faz parte da justiça de Deus. Mas a justiça de Deus aqui está englobando muito mais coisas. Segundo o comentário de Calvino, aqui a justiça de Deus abrange a proteção de Deus sobre Davi, os livramentos que Deus deu para Davi, a maneira que Deus cuidou de Davi, embora sofrimento, perseguição, fuga, muitas coisas que ele sofreu, mas Deus o preservou. Então, na justiça, aqui ele está querendo dizer muito mais do que simplesmente vingança de morte contra os inimigos de Davi. Isso faz parte. Por isso, Davi promete agradecer, render graças ao Senhor segundo a sua justiça. De uma forma que, analisada pelos comentaristas, essa justiça ela é muito abrangente. É a maneira justa de Deus governar o mundo. Ele vai fazer justiça final sobre tudo e sobre todos. Mas aqui Davi também está aplicando sobre sua própria vida e sobre os cuidados bondosos de Deus, graciosos de Deus. A própria situação de justo de Davi, que ele tinha convicção de que nada o acusava sobre essa situação de Saul, Davi aplica a justiça de Deus, não da sua.
Porque se Deus não agisse, principalmente naqueles 2 momentos em que ele estava ali, com Saul dormindo na sua frente, e se Deus não fosse bondoso e através do seu espírito aplacasse a sua própria ira, se Deus não agisse no coração de Davi naquele momento, e se Davi estivesse entregue às suas próprias emoções raivosas, por causa da injusta perseguição de Saul, o que é que Davi teria feito? O que eu e você faríamos. Com a espada na mão, com a lança na mão, nós teríamos pregado Saul no chão, não é mesmo? Bom, talvez você não, mas eu sim. Irmãos, essa é a situação. Então Davi, quando fala de justiça, ele fala: obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou eu pôr a mão, porque o Senhor não me deixou agir. Se o teu espírito não tivesse em mim, eu teria feito injustiça, ainda que parecesse justo aos meus olhos. Porque ainda que eu estivesse sendo perseguido de morte, eu não tenho direito de matar. Porque a tua palavra diz, a tua lei diz, não matarás. Então Davi aqui agradece. Senhor, é como se eu estivesse por um fio, Senhor. Eu estava pronto a agir, mas o Senhor mudou a minha convicção, a minha atitude ali, ganhou meu coração e eu não reagi da forma que eu queria reagir. Então, louvado seja o Senhor pela tua justiça que opera em nossas vidas. E ele termina também, segundo motivo de adoração a Deus, é que ele, o Deus Altíssimo, que ele termina aqui o Senhor Altíssimo, simplesmente por ser o Deus Altíssimo, sempre, em todas as situações, é digno de adoração e temor. Só pelo fato de ser Deus. Vejam bem, Davi ainda não tinha visto plenamente a justiça cumprida aqui nesse momento. Provavelmente não. Mas ele adora o Senhor, crendo que Deus fará justiça. Mas ele termina: mesmo que eu não veja essa justiça, o Senhor é Deus. Então eu te adoro. Isso está na veia de Davi. Isso está na alma de Davi. É a essência da vida de Davi. Davi é o mavioso salmista de Israel, o adorador de Israel, o cantor, o louvador de Israel. Ele louva a Deus, independente da situação. Nós cantamos assim, né? Mesmo, mas em todos os momentos que me levares a passar, te adorarei, Senhor. Né? Nós cantamos assim, mas muitas vezes nós não vivemos isso. Né? Mas Davi tinha isso na sua essência. Ele louvava a Deus. Pelo fato de ele escrever esse salmo, ele já está louvando a Deus. Ele termina com louvor o salmo, né? Com gratidão. Calvino comenta que a justiça de Deus aqui deve subentender sua fidelidade, através da qual ele se mostra bom para com seus servos, defendendo e preservando suas vidas. É o que eu já comentei agora há pouco, né, sobre a palavra justiça aqui. Ela é bem abrangente. Davi rende graças e louvores a Deus, tanto pela vingança que virá pela aplicação de sua justiça infalível, como também por proteger o justo, dia após dia, nas injúrias mortais dos seus acusadores, enquanto aguarda pacientemente o desfecho final. Então Davi adora por causa disso. E Deus preserva o justo. Ele não diz que Deus estabelece o justo. Ele estabelece o justo. O ímpio não. Um dia a malícia do ímpio cessará, mas a vida do justo estará estabelecida. É como se fosse essa palavra de estar alicerçada. E ninguém mexe no meu justo, ninguém toca no meu justo, a não ser com a minha permissão. Irmãos, Saul, aos olhos dos homens, dos israelitas e nossos, foi o primeiro rei de Israel. Foi chamado por Deus. A vocação de Saul foi para ser o primeiro rei de Israel. No coração de Deus, a vocação de Saul foi ser um instrumento de Deus para treinar Davi. Aos olhos de Deus, Saul foi uma maneira, a pessoa, o treinador de Davi. Davi foi exercitado pela vida e pela perseguição, pela maneira de Saul tratar com ele. Foi a maneira que Deus usou para aprimorar o seu próprio, o homem segundo o seu coração. Saul teve bastante cooperação
nessa situação de Davi ser o homem segundo o coração de Deus, sabiam? Saul foi uma das ferramentas de Deus para tratar com Davi e torná-lo o homem segundo o coração de Deus. Portanto, irmãos, críticas, perseguições, acusações falsas, tudo isso são maneiras de Deus tratar comigo, com você. Primeiramente, para nós não acharmos que nós somos totalmente santos, ou perfeitos, melhor, né? Que nós não temos culpa nenhuma. Em segundo lugar, que ainda que nós sejamos justos, nós não temos o direito de nos vingar a nós mesmos. Então vamos aplicar isso para nós hoje? Primeiramente, há uma frasezinha final, que Calvino comenta, bem curtinha, e nos é bastante gostosa de ouvir fechar o Salmo 7. É pela graça de Deus que o justo vive. É pela graça de Deus que o justo vive. O justo não morre por causa dos seus acusadores e perseguidores. O justo não morre porque ele é plenamente justo. O justo não morre porque ele nunca erra ou nunca peca. O justo não morre por causa da graça de Deus. Porque Deus é gracioso. Porque nem justo nós seríamos se Deus não nos tivesse feito justos. Simplesmente. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Em última análise, não há. Né? Vamos aplicar. Em primeiro lugar, nós, os justos de Deus, sempre devemos ter plena consciência de nossos atos. Isso é importante, irmãos, presta atenção. Os justos de Deus sempre devem ter consciência dos seus atos, para buscarmos o antídoto certo das mãos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar. Se somos inocentes, clamar por justiça. Se somos pecadores, buscar arrependimento e conversão. Simples, não é? É só isso. Ser justo é isso. Ser justo é o seguinte: é diante de uma acusação que você tem consciência plena que você não fez aquilo, coloca nas mãos de Deus. Não se vingue. Não se auto-justifique. Deixa. Esse é um antídoto para você. Coloque nas mãos de Deus, mas clame por justiça. Irmãos, não é aquela coisa tola de dizer assim, eu vou entregar para Deus, eu continuo amando demais essas pessoas. Amar é uma coisa, agora tem momentos que o nosso amor vai falhar. Vai falhar, meu irmão. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que a gente ama o tempo todo uma pessoa que está sendo injusta conosco. A gente tem que ser realista. Eu não posso dizer aqui que Davi amou os seus perseguidores. Eu não posso dizer isso. Calvino também não diz isso. Muito mais do que eu, né? Calvino diz: busca justiça, clama por justiça. Não faça justiça, clame por justiça de Deus. Agora, se você é pecador de fato, busque arrependimento e conversão. Ponto final. Segunda aplicação. Situação semelhante ocorre mesmo em relacionamentos íntimos, como no casamento, por exemplo. Ainda que acusados injustamente, não nos vinguemos a nós mesmos, mas deixemos para aquele que julga retamente, levando o litígio ao Senhor em oração. Vamos ver o último texto agora, 1 Pedro, capítulo 2, 21 a 23. 1 Pedro 2, 21 a 23. Eu acredito que não tem no Novo Testamento algo que possa ser tão aplicável ou tão aplicado naquele momento, quando Pedro aplicou na própria vida de Jesus, esse Salmo 7. Vamos ver. Salmo 7 eu falei, né? Salmo 7 que nós estamos estudando. Essa situação de Saul. Né? 1 Pedro, capítulo 2, começa no versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Irmãos, se você é cristão, é crente em Cristo, você siga os passos de Jesus. E Pedro vai explicar o argumento dele. Qual é? Versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças,
não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, esse é o texto para nós, no Novo Testamento, que se aplica a nós como cristãos, lógico, o Salmo também, né? Mas aqui é um resumo do que nós falamos agora, né? E se Cristo sofreu dessa forma, você acha que você não vai sofrer também? Né? Então, qual é o exemplo de Jesus? Siga o exemplo de Jesus. Não revide, não se vingue a si mesmo, mas lance para Deus. Como é que Jesus se entregou para Deus? Jesus se entregou para Deus dessa forma: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Né? É verdade, Jesus pediu esse perdão. Um dia nós chegaremos lá. Talvez eu ainda não tenha essa capacidade de dizer no momento de uma perseguição: Senhor, perdoa, porque talvez eu vou fazer que nem Davi: Senhor, mata ele. Ou Senhor, põe a mão sobre ele. Ou age na vida dessa pessoa. Né? Isso é honestidade diante de Deus. Agora eu quero buscar o ponto final da linha. Qual é a nossa vocação como crente? Chegarmos à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Então, quando eu chegar lá, quem sabe, diante da cruz, eu vou falar assim: perdoa essa pessoa que me perseguiu a vida inteira, Senhor. Perdoa, tem misericórdia dela. Não sei qual estágio que eu estou agora, quer dizer, eu sei, analisando, buscando de Deus, eu vou saber. Quero fazer isso, mas eu preciso ter honestidade no meu coração para fazer isso. Né? Então, é esse o ponto final. Agora, em terceiro lugar, precisamos crer que Deus, em sua secreta providência, sempre fará com que o mal intentado contra o inocente se volte contra a própria cabeça do inimigo, sem que ele levante um dedo sequer. Irmãos, tenha certeza disso. Isso nos traz, talvez não um ponto de dizer assim: Senhor, perdoa a pessoa ali, abençoa o meu inimigo. Nós somos chamados a abençoar os nossos inimigos também. Mas pelo menos só o fato de você não se vingar já está bom a princípio. Né? No primeiro momento, pelo menos se você já não puser a mão para se vingar a você mesmo, já está de bom tamanho. Né? Isso eu quero dizer para você, meu irmão. Porque Deus vai fazer a obra. Então creia nisso. Deus fará justiça. Você não precisa fazer. Descanse em Deus. Não reaja. Em último lugar, por este fato, que Deus, que eu já li na terceira aplicação, que Deus não falha na sua justiça e Ele vai agir com justiça contra os injustos. Por este fato, ou seja, a justiça retributiva, esse é um termo teológico que existe, e é uma realidade, é o que você planta, você colhe, né? A justiça retributiva aplicada pelo governo divino, isso é uma realidade. Então, por causa disso, sem qualquer acepção de pessoas, Deus faz isso. Ele não está fazendo acepção de pessoas. Né? Ele nunca escolhe, porque esse aqui é mais bonitinho do que esse daqui, mas esse aqui fez mais coisa errada. Mas porque eu gosto mais desse, eu não vou, então, aplicar a justiça retributiva em cima dele. Não. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preferidos. Ele age com justiça sobre tudo e sobre todos. Então, ele é fiel. Então, por causa disso, nós cristãos também devemos restringir ao máximo qualquer injúria infundada contra outrem. Nós temos que tomar cuidado com as nossas acusações, irmãos e irmãs. Nós temos que tomar muita cautela com as acusações. Você tem respaldo bíblico no Novo Testamento, capítulo 7 de Mateus, de 1 a 5. O que é que Jesus ensina ali no Sermão do Monte? O juízo temerário. O julgamento temerário. Se você quiser ler em casa, leia. Tome cuidado. Se você tiver que acusar alguém, eu não estou dizendo que você não faça, mas se você tiver provas concretas, se você tiver alicerce, convicção. Muitas vezes, eu não chamaria acusação, né, porque a palavra de Deus diz que o acusador é Satanás. Mas você criticar positivamente alguém é saudável. Primeiro, porque você está falando a verdade e você está pondo para fora. Segundo, que aquela pessoa que vai ouvir a verdade vai ser ajudada, se a tua crítica tiver fundamento legítimo. Se não, tome cuidado. Então, Jesus, no capítulo 7 de Mateus, de 1 a 5, ele não está falando que nós não devemos julgar.
ou até, por fim, criticar. Porque ele fala, se você tiver que tirar o cisco do olho do teu irmão, primeiro tira a trave do teu olho, para depois você tirar o cisco do teu irmão. Então ele diz, se tiver que criticar, critica, mas olha para a tua vida. Tenha condições de fazer a crítica, e faça a crítica de forma correta, equilibrada, mansa, porque a Bíblia diz que a palavra mansa, ela atinge o seu objetivo, porém a palavra dura vai ter um contra-ataque. A palavra dura quase nunca funciona, né? Ou nunca funciona, segundo a Bíblia. Mas a palavra branda, ela desvia o furor, ela atinge o objetivo, ela fere muitas vezes mais do que um grito muito alto, do que uma bofetada na cara. Mas uma palavra sábia, bem colocada, é uma crítica salvadora para todos nós. Então é isso que nós temos que fazer. Tomar cuidado, ter fundamento, ter lógica, ter verdade na tua crítica e ter equilíbrio na hora de expor a tua crítica, na hora certa, do momento certo, com oração e com temor. Muito temor. Faça a crítica, mas faça da forma correta. Amém? Vamos orar?